Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais um dia. Muitíssimo obrigado pelas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos para que o Senhor esteja com o Mário, esteja com todos os outros ouvintes aqui, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais sobre as tuas misericórdias. Amém. É em nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Amém. Mário, Bem, fica à vontade. todo mundo consegue me ouvir? Acho que sim, né? Espero que Sim, sim, consegue me perfeito. ouvir. Uhum. Então, a gente vai falar, como foi dito por você, a gente vai falar sobre o capítulo 42, os 7 anos de loucura, né? Do rei Nabucodonosor. Só que antes é importante a gente entender um pouco do contexto ali, o que que era a Babilônia, né? No período de Nabucodonosor. A Babilônia é a cidade central da civilização babilônica, evidentemente. É uma região ali na Mesopotâmia, situada ali às margens do rio Eufrates. E é repleta de canais que dão acesso a essa cidade, canais hídricos, que dão acesso e há aí uma abundância de recursos que fazem com que essa região seja próspera economicamente, tenha influência e tenha aí seu poder vinculado ao reinado do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele é um rei poderosíssimo, é o rei mais poderoso da Babilônia, e é um rei orgulhoso, vaidoso, cheio de prepotência, como nós veremos. E é famoso aí por ornar as cidades, né? Fazer com que elas tenham aí a sua imponência, tenham os seus entretenimentos. Famoso por criar aí jardins suspensos, né? Que os historiadores dizem que é uma das grandes maravilhas do mundo, né? Antigo. Exatamente. Tem uma cultura ampla, né? Acesso a muitas pessoas influentes. É um rei muito dado às informações que chegam a ele e dado também aos banquetes, né? Os capítulos já dizem aí, dado às iguarias, aos banquetes, valorizava muito isso. E é um rei que tem oscilações espirituais, é um rei de altos e baixos, é um rei que uma hora crê em Deus e outra hora crê em deuses, né? Se a gente pegar aqui já no capítulo 4, quando vai falar aqui da loucura, no versículo 2, já diz o seguinte: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, o Deus verdadeiro, né? O Altíssimo. Aí já, quando ele vai contar aqui o que sucedeu no sonho dele, no versículo 8, já diz o seguinte: Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, esse Deus em minúsculo, né? Em letra Sim. minúsculo, Uhum. e no qual há o Espírito dos deuses santos, no plural, e eu lhe contei o sonho dizendo, ou seja, a gente vê que Nabucodonosor tem um grande conflito dentro de si. Uma hora ele tem ali o Deus verdadeiro, o Deus único, como reconhecimento da vida dele, dos propósitos que ele tem como vida, e daqui a pouco ele esquece de tudo aquilo e profere aos deuses santos. Ou seja, isso é reflexo de muitas informações que ele viveu, que ele tem ali como referência, que estão absolutamente distorcidas e servem como reflexo à sua loucura, né? Então, Inclusive também, né, na trajetória de vida dele, Deus alertou ele, Deus repreendeu ele diversas vezes. Aí ele era repreendido, reconhecia, né, a soberania de Deus e depois voltava com o seu discurso sobre os deuses, né? exatamente. E curioso isso, porque eu acho que se tudo isso está escrito é para que sirva de exemplo para nós, né? Quem nunca, Sim, em um momento da sua vida ali, está em perfeita harmonia, comunhão com Deus, e dado outro momento você está fazendo coisas que, poxa, não é do agrado de Deus. Isso demonstra que afetam reis, afetam pessoas comuns, afeta todos nós, né? Esse momento de oscilação, uma hora você está bem, outra hora você está mal. Então, sim. o principal ponto aqui é a quem nós vamos adorar. Se nós vamos adorar o Deus verdadeiro ou aos deuses, né? Dadas as coisas do mundo. Tudo bem que hoje as coisas são bem disfarçadas, você não percebe quando você está fazendo uma coisa Tudo muito assim. sutil. Você não entende, fala, pô, será que Deus, né? Esse ponto, será que Deus? A gente tem que saber que ponto que Deus está, que ponto que Deus não está, e esse termômetro hoje em dia está bem complicado, porque tem um pouquinho de verdade, é um pouquinho de mentira, e a gente acaba aí tendo
um- uma mornidão no que tange a essas coisas, e é bem curioso isso. Pois bem, daí, quando Nabucodonosor ele tem esse sonho, né? É um sonho muito curioso, porque é o sonho de uma árvore frondosa, né? Repleta de galhos, aquela coisa bonita que abriga ali os animais, que dá uma boa sombra, que tem ali a vida, o vigor e a paz, né? O descanso. E aí vem um anjo e diz assim, ó, ceifa tudo, acaba com tudo, só que é o seguinte, deixa a cepa e as raízes. Então, pensa, para um rei ter um sonho como esse, ele já sabe ali no subconsciente o que, que vai acontecer, mas ele quer Alguma ouvir. coisa ruim vai acontecer. Sim. Ele quer ouvir, ele quer saber de alguém, alguém que tenha o espírito do Deus verdadeiro pairando sobre ele, que tenha ali a verdadeira comunhão, para que dê a interpretação sincera daquele sonho. Ele quer ouvir a verdade sobre aquilo. E ele chama ali os magos, chamam ali os intérpretes, mas ninguém é capaz, ninguém tem a habilidade e a competência de interpretar esse sonho, senão aquele que tem o Deus Altíssimo como seu criador, né? E aí chama Daniel, né, cujo nome é Beltesazar, e ele, engraçado, quando ele vai chamar Daniel, ele chama por Beltesazar, que é um nome pagão, e profere o adjetivo que ele profere é chefe dos magos, né? É como se tivesse ali um pastor da igreja adventista e vai para um país da África e de uma religião desconhecida e chama ele de chefe dos magos, o pastor adventista de chefe dos magos, né? Então, interessante isso, chamar, proferir esses adjetivos mediante a autoridade que ele tem. E Daniel não contesta, né? Daniel fala, ó, vou interpretar o teu sonho aqui, mas há um só Deus, e há um só Criador que vai te fazer entender tudo isso, né? Então a gente percebe que tem essa embriaguez do rei Nabucodonosor de ficar confundindo as coisas e distorcendo o que é certo e o que é errado. Então aqui no capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Como é que uma pessoa que adora o Deus verdadeiro pode ter dentro dele o espírito dos deuses santos? Meio confuso isso, né? Então, Nabucodonosor. Nabucodonosor levava a interpretação dele, né, a realidade espiritual dele, e achava que era isso que se aplicava na vida de Daniel, né? Eu acho que Inclusive, a gente vê o processo que ele precisou passar para retirar toda essa preconcepção dele, né? sim. É uma cultura, ele foi criado com essa cultura, ele foi educado com isso. Então, quando ele olhava para as outras pessoas, para Daniel, era isso que ele enxergava. Era isso que ele conseguia ver, né? Uma teimosia imensa também, né? Porque por diversas vezes Deus o visitava, Deus concedia a oportunidade dele mudar. Só que é isso, por tamanha influência, por tamanhas informações que chegavam à cabeça dele, à vida dele como rei, ele acabava tendo esse momento de altos e baixos, de crença e não crença no Espírito do Deus verdadeiro que pairava sobre Até ele e tal. porque ele tinha um momento de medo ali, né? Ele sentia um certo medo, um certo receio de que aquela profecia se cumprisse, ajeitava o comportamento dele, mas depois que tudo passava, ele via, tá tudo tranquilo, eu vou voltar para os meus hábitos normais, né? É o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, chega um momento em que Daniel ele vai interpretar os sonhos do rei, o sonho, esse sonho, e ele fala o seguinte, ó rei, eu não tenho muito o que falar não, eu só tenho a dizer que essa árvore aí é você. Essa árvore representa o teu reinado. Então, você vai ter aí 7 anos, né, 7 tempos de uma vida miserável, uma vida com os animais, suas unhas vão crescer a ponto de se tornarem aquelas unhas de aves, né? A Bíblia diz. Então ele vai ter esse momento aí de colher o fruto da desobediência que ele plantou. E aí no capítulo 4, versículo 23 a 25, diz o seguinte:
Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. 7 tempos, 7 anos, né? Esta é a Uhum. interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem o quer. Ou seja, você vai ter que passar todo esse momento difícil para que você reconheça quem é o Deus que te faz ser rei. Para que você reconheça que há um só Deus que te criou e que sem ele não tem abastecimento de cidade, não tem exportação de recursos que você colhe aí na cidade, não tem recolhimento de tributos, nada disso, sem que o Deus verdadeiro esteja presente. Não adianta você ser rei sem que as coisas dos céus estejam primeiro dentro do seu reinado. E para que você entenda isso, você vai saber o que é miséria, o que é solidão e o que é ser desconhecido perante os homens. E esse é o ponto, né? Ele vai colher ali um período da vida dele de uma vida miserável junto aos animais. E Daniel, quando fala isso, né, acho que ele sente a dor ali, fala, olha, a tua situação não está nada fácil, viu, meu amigo? Então, trata aí de você se consertar com Deus, para que você tenha aí uma vida mais tranquila, né? E aí no versículo 27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça pelos teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, dá um jeito, meu filho, porque senão as coisas vão ficar difíceis para Vai você. ficar ruim. Então, passa um tempo, Deus dá um período ali de refrigério para Nabucodonosor, né? Então, em 12 meses ele tem ali, nada mudou, né? E aí ele acha que não vai acontecer aquilo, né? Que, tive o sonho, mas está tudo bem, eu estou aqui reinando, está fazendo, está Acho que acontecendo, ele já tinha até esquecido, né? as Tantas coisas coisas já estão acontecendo. aconteceram. Foi o ponto que você disse, né? E aí ele tem esse momento de, eu preciso melhorar com Deus, mas ele vê que as coisas não estão acontecendo e aí ele acha que está tudo bem, que eu posso continuar daquele mesmo jeito. E aí ele tem aquele momento de arrogância e prepotência, né? Que ele falou que, passado 12 meses, ele falou o seguinte, no versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É um momento aí de prepotência absoluta, de egoísmo. Ele acha que tudo é feito por meio dele, né? Que Deus não merece nenhum tipo de louvor, de reconhecimento dentro desse aspecto. E aí, quando ele falava isso, né? Desceu a voz do céu e disse o quê? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já de ti passou o reino. E esse é o momento em que ele colhe ali, gota por gota, a consequência, ele bebe gota por gota das consequências de seu egoísmo, da sua prepotência e da sua arrogância. Até que chega um momento que Deus tem misericórdia, né? Eu acho interessante isso nos planos de Deus, no DNA divino, que é esse ponto dela de da gente ter a nossa vida poupada, né? Deus é um Deus misericordioso e justo, que independente de qual seja o seu filho, né? Tanto como Jó quanto Nabucodonosor, né? Deus sempre teve essa preocupação em poupar, em preservar a vida das Sim. pessoas, em poupar um reinado, porque Deus entendia que se ele acabasse com Nabucodonosor e seu reinado, muitas pessoas seriam afetadas. Então, Deus misericordiosamente dá oportunidade ao rei Nabucodonosor de se reerguer
mas agora servindo ao Deus verdadeiro. No caso de Jó, que era um homem justo, ele falou, ó, só não tira a vida dele. Só não tira a vida dele e faz aí o inimigo, né? Faz aí o que você achar que deve fazer, mas não tira a vida dele. Então, eu acho A bonita misericórdia essa sempre está presente. preocupação de preservar, embora passe um momento Uhum. difícil, embora nós tenhamos um momento de dificuldades, de altos e baixos, Deus sempre é preocupado conosco e Deus sempre tem essa oportunidade, nos dá essa oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele, a fim de termos aí uma vida plena e abundante ao teu lado. Então foi isso, ele colheu ali consequências daquelas atitudes errôneas que ele cometeu, e no final tornou a vir o entendimento a ele, tornou a vir o reinado, e aí Nabucodonosor ele se converte, né? Ele para de sacrificar os seus pensamentos, sacrificar as suas atitudes a deuses estranhos e reconhece a supremacia divina na vida dele. Reconhece Deus como seu criador. E é esse o ponto mais importante para nós, né? Se nós fôssemos reis das nossas vidas, a que Deus nós serviríamos? Aos deuses pagãos ou Ótima ao Deus reflexão. verdadeiro? Que isso sirva de entendimento para nós, que nós tenhamos aí uma boa comunhão com Deus hoje, amanhã e sempre, porque a conversão ela é diária. Não adianta a gente, o batismo é importante, não adianta a gente só ali, as pessoas falam mergulhar, né, nas águas. Se você não tem um batismo diário com Cristo, as coisas acabam impregnando em você e é difícil tirar essa sujeira depois. Exatamente. Excelente, Mara. É isso. Tinha algumas coisinhas aqui que eu separei e eu gostaria de ler para vocês uma passagem aqui do livro Parábolas de Jesus. Porque é o seguinte, o orgulho não é algo novo, né? A gente sempre vê personagens bíblicos que sofrem com orgulho. O rei Uzias, rei Saul, vários outros reis na história de Israel também. E houve um momento em que os discípulos estavam discutindo, né, qual deles seria o maior no reino dos céus. Olha só o pensamento deles, né? E todo momento que essas pessoas eram tomadas por orgulho, vinha uma consequência que não era boa. Tanto é que Provérbios fala assim: quando vem a soberba, então vem a vergonha. E foi exatamente o que aconteceu com todos esses reis. E no livro Parábolas de Jesus fala bem assim: o mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Não é nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Contudo, não estamos perdidos, né? Deus Sim. sempre provê ali uma saída, uma alternativa. E por fim, a gente tem que ser como Cristo, né? Deus veio aqui na Terra, o próprio Deus veio aqui na Terra dar para a gente um exemplo. E Filipenses descreve Jesus bem assim: Jesus humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, enquanto o orgulho leva à decadência, a humildade e a obediência leva ao crescimento, tanto espiritual, ao crescimento muitas vezes também material, né? Deus abençoa muito aqueles que seguem a Deus, aqueles que se dedicam a Deus e que se humilham perante Deus. Então, Amém. realmente é uma reflexão muito boa. Mário, muitíssimo obrigado por trazer todos Eu esses que detalhes para a agradeço. gente. Gostei também de saber mais sobre os detalhes aí geográficos, históricos da Babilônia. Alguns detalhes eu não sabia. Muitíssimo obrigado para todo mundo que veio aqui assistir também. E também o pessoal que vai assistir daqui a pouquinho. Vai ficar gravado, vai ser postado também aqui no Instagram dos Jovens de Brasília, tá bom? Você faz a oração pra gente? Podemos, vamos lá. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos aqui juntos, de adorarmos o Teu nome, de glorificarmos a Tua vontade e podemos ter esse entendimento de que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus perante Ti. O Senhor é o Deus Criador, o Deus mantenedor de todos nós. Não nos deixe, Senhor, que tenhamos o orgulho, a prepotência, tenhamos a vaidade,
acima do que somos e nos esqueçamos de Ti. Permita que tenhamos o Teu amor e a Tua misericórdia como critério para seguirmos a nossa vida dia a dia. Cuide de nós, nos dê a oportunidade e a misericórdia de nos reconciliarmos contigo perante as nossas quedas, perante as nossas falhas, para que tenhamos a salvação e a vida eterna, que é o que o Senhor promete para nós. Esteja conosco no nosso dia, permaneça nas nossas vidas, cuide dos nossos familiares. É o que te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, eu vou encerrar a live, tá bom? E como sempre, se cuidem, bebam água, usem máscara e sejam obedientes, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.